Tem Arboleda, se veio pro Brasil ou não. Vou falar aqui agora. O Arboleda tá em Guayaquil. Ah, não. É verdade. Ele não veio? Mas ele não ia vir? Não, assim, Era ontem? é inacreditável, vamos lá. Putz. É inacreditável, mas é verdade. O Arboleda não veio. O Arboleda não chegou. O Arboleda está em Guayaquil e o São Paulo está esperando uma resposta de quando ele vai se reapresentar. Havia a expectativa dele chegar nessa madrugada, como eu informei ontem. Tinha, pelo menos a informação que se tinha era que ele viria num voo da Copa Airlines, que chegaria aqui em São Paulo por volta da 00:30. Não chegou. A informação até que o nosso companheiro Gabriel Sá, que acompanha o São Paulo, disse que o pessoal que trabalha com ele lá na arquibancada tricolor foi até o aeroporto, tinha gente do São Paulo no aeroporto esperando. Ah, mentira. Mas ele não apareceu. E eu pude confirmar de fato essa informação de que o pessoal de São Paulo foi lá, né, para dar um apoio ali e tal, ia ter imprensa e tudo mais. E de fato o Arboleda não apareceu. Cara, que loucura. Agora o São Paulo aguarda, né, o empresário, o Pepe Chamorro, para quando ele vai se apresentar para resolver essa situação. Cara, é inacreditável, mas é verdade, o Arboleda não chegou na data que estava marcada para ele chegar. Porque tinha até, como você falou, que o Gabriel Serra divulgou, tinha até a passagem. Eu lembro que você até brincou aqui. Ele falou aqui. Tem a passagem, mas isso não quer dizer que ele... Eu falei assim, ó, foi comprada a passagem? Foi emitida a passagem? Sim, estava tudo certo, mas eu só vou acreditar quando ele pisar no Brasil. Foi o que você falou. E aí... E não pisou? Não pisou. Mas a passagem foi comprada pelo Arboleda, né? Ah, não, sim, isso tá. é o pessoal dele. Não foi o São Paulo que comprou. Não. Só faltava essa também, né? E assim, a informação que o São Paulo tem é que ele está em Guayaquil. Cara, isso é loucura, bicho. Loucura, né? Porque ele vinha aqui porque tinha aquele prazo dos 10 dias, não era? O São Paulo fez 3 notificações. A primeira de 24 horas e 2 de 10 dias. Só que o próprio Arboleda falou para o São Paulo, havia representante, ele mesmo disse, ele falou para algumas pessoas próximas que viria no dia 30. Aí até começou a rolar uma teoria de que o Arboleda já estava no Brasil, já tinha chegado, mas isso não se confirmou. E aí agora esperaram ele, né, no aeroporto, tinha gente lá do clube e não apareceu. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, cara, o São Paulo... A galera aqui no chat tá indo loucura. Os caras estão malucos, cara. Assim, o São Paulo é um assunto até meio espinhoso, assim, porque os caras estão, de fato, bem bravos, para não falar outra coisa. Ó, Bruno Vicário, o Fratola mandou aqui, ó, Arboleda é um irresponsável, e aí o Peter Henrique mandou, Arboleda já tá na lista da Interpol. Que isso? Aí também não, calma. E a gente tem as outras do Flamengo ainda para completar, tá? Do São Paulo, só para não passar aqui, né? Do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele teve uma evolução muito grande na fratura que ele teve na costela, né? Cicatrizou muito rápido e assim, a volta do Lucas Moura se dá muito do esforço do próprio jogador, né? O Lucas não deixou nem um dia de ir para o CT para tratar e para se recuperar. Mesmo quando ele tinha os movimentos limitados ali por causa da fratura, ele sempre buscou estar fisicamente bem ou treinando de outras maneiras, mesmo com a limitação ali, para não perder o ritmo físico. Então o Lucas, ele voltou a treinar com bola, fez a transição antecipada, porque a expectativa, a gente chegou a falar aqui no Fala Fonte, expectativa do Lucas Moura de uma volta pós-Copa do Mundo, pós-parada para a Copa do Mundo. E aí ele voltou rápido, fez a transição. Ontem ele fez um treino inteiro, com todo o elenco, sem restrições, e nos próximos jogos já vai ser relacionado. Que bom. Assim, contra o Bahia, não consigo cravar, porque, óbvio, vai ter treino hoje, ainda vai ter treino no sábado. Mas, assim, não me surpreenderá, não vai me surpreender se o Lucas Moura não pedir ou combinar ou falar com o Roger, com a comissão técnica, para ser relacionado contra o Bahia e até ganhar alguns minutos. Se isso não acontecer agora, provavelmente contra o O'Higgins ele deve viajar para o Chile, para ter alguns minutos. Então, assim, o Lucas quer voltar muito.
O Lucas quer voltar, tá bem, e o clube, assim, o departamento médico, fisioterapia, o pessoal da preparação física se surpreendeu com a volta rápida do Lucas Moura. Boa, tomara que volte mesmo rápido e que tenha aí uma boa sequência também. Tem informação de Neymar também, estava esquecendo então, dessa daqui a pouco tem o Neymar, só antes acho que ficou faltando algo do Flamengo, então, pra gente completar. Bruno, já vimos a imagem do Arrascaeta, então, deixando o hospital depois da cirurgia. Vamos do Cebolinha, então, para depois falarmos do Hulk, tá? Então, Cebolinha, o chat tá maluco perguntando Cebolinha no São Paulo. Vamos lá, a informação que ontem eu vi é que o São Paulo iria pesado para a janela e tal, e iria abrir conversas com Cebolinha para tentar uma contratação já agora, uma liberação com o Flamengo, a boa relação do Rafinha com o Flamengo. O que me disseram assim, foi que não tem absolutamente nada nesse momento com o Cebolinha, nem com o Gustavo Scarpa. O São Paulo está monitorando, sim, o mercado, alguns nomes, mas não tem nenhuma conversa aberta, não tem nenhuma negociação aberta. Porque há uma dúvida ainda muito grande e assim, o torcedor de São Paulo tem que fazer um cálculo muito simples. Hoje tem uma comissão técnica que naturalmente seria a diretoria também iria junto no caso de uma demissão. Então assim, vamos colocar uma situação hipotética aqui de algo muito, muito terrível para o São Paulo, crise. Perde os próximos 3 jogos e perde Itaquera. O que vai acontecer? Barulho. Roger Machado sai, aí se sair Roger Machado, o Rui Costa pode sair também. Então, quem é que vai abrir negociação com o Cebolinha e contratar o Cebolinha agora? Sendo que existe uma dúvida. São Paulo está vivendo uma crise política sem fim. O Tony, que é o Eduardo Tony, que é o diretor de marketing de São Paulo, tem um futuro completamente incerto. Porque o São Paulo viu uma irregularidade aí, uma possível irregularidade, vamos colocar como algo ainda que está sendo investigado, num patrocinador. Algo de 4 milhões de reais num patrocínio que estava sendo fechado. Isso de comissão. Então, o Eduardo Tony está em xeque hoje, o atual diretor de marketing do São Paulo. Então, o São Paulo vive uma guerra, uma troca de farpas política interminável. Existe, de um lado, o presidente da comissão do Conselho Deliberativo, que é o Wolten Ares, que quer a saída do Macis, e que o Macis que quer tirar ele do cargo. Nossa. Então, assim, tem conselheiro protocolando pedido de impeachment. Aí tem um só que protocolou um pedido para a saída do Macis, uma voz única. Então, assim, a política do São Paulo hoje não permite o São Paulo trabalhar de maneira eficiente, vamos dizer assim, uma janela de mercado. Então, assim, o São Paulo que hoje tem um treinador que amanhã não sabe se vai ficar, pela questão do resultado e pela questão da pressão, por mais que se blinde o trabalho, por mais que se dê tempo ao trabalho, que os jogadores falem bem do trabalho, é um futuro incerto. Então, hoje, tratar Cebolinha como uma negociação aberta, trabalhar o Gustavo Scarpa, propriamente o Wesley, que a gente trouxe a notícia aqui, que o São Paulo sondou e tal, não tem como, porque assim, o São Paulo também, como diria Bruno Andrade, para além de tudo isso, tem a questão financeira. O São Paulo não tem grana hoje para efetuar uma negociação. A janela do São Paulo, se acontecer contratações, vão ser contratações pontuais, vão ser jogadores que estão livres no mercado, que você não paga transfer, que você paga salário, que você ajeita condição de pagamento ali no caso para o ano que vem, empréstimo com opção de compra só no ano que vem. Então, assim, hoje a realidade do São Paulo, quando a gente bota o pezinho no chão e pensa numa realidade do São Paulo, ela é muito distante de um Everton Cebolinha, por exemplo. No São Paulo não tá para chegar lá no Flamengo e falar assim, tô tirando teu jogador. Mesmo que ele esteja em final de contrato. Tá, mesmo nessa condição. E aí você tem que pagar uma compensação financeira pro Flamengo, porque ainda tem 6 meses de contrato. Tipo o Palmeiras pagou lá vai pagar pro Barbosa. O Botafogo para ter antes o Barbosa. 4 milhões. Hein, Bruno? Você quer completar? Não, é para reforçar isso que o Hernan falou. O Flamengo não vai renovar com o Cebolinha, isso tá claro e decidido, diferentemente de outros jogadores como o Bruno Henrique, Alexandro, Danilo e companhia. Mas mesmo não renovando com o Cebolinha, a informação que a gente tem, e não é de hoje, já tem um tempo, é que o Flamengo vai dificultar e muito antecipar a saída dele agora no meio do ano. No cenário ideal, na cabeça do Flamengo, é não reforçar um rival brasileiro, independentemente se é mais forte ou menos forte, e continuar com o Cebolinha até dezembro, mesmo perdendo ele de graça, mesmo não encaixando nem sequer um centavo com a negociação dele. Esse cenário só muda se no meio do ano, de fora ou até do próprio Brasil,
a proposta que chegar seja significativa, ao ponto de fazer com que o Flamengo pense, olha, é muito dinheiro para poder ignorar. Caso contrário, o jogador fica. E só recordar, né? Não custa nada lembrar. É muito pouco provável colocar muito dinheiro em cima da mesa, em cima de um jogador que tem mais 6 meses de contrato, se bem que o Barbosa queimou a minha língua, né? O Palmeiras vai dar 4 milhões de dólares pelo Barbosa, que acaba o contrato agora, mas enfim, são outras perspectivas. O Palmeiras tem esse dinheiro disponível, o Corinthians não tem, o São Paulo provavelmente também não tem, então não vai ser fácil. O Cebolinha sair no meio do ano somente com uma proposta mesmo muito vantajosa para o Flamengo. Então, ó, ainda do São Paulo tem o Lucas Moura, tem o Arboleda. Lucas ainda requer um pouquinho mais de apuração. Tá. Eu quero me aprofundar, então, ao longo do dia, Tá bom. enfim. Vamos ver. E do Arboleda tem alguma atualização? Vamos lá, o Arboleda, obviamente, não se está divulgando ou não querem divulgar a chegada dele aqui, porque senão vai todo mundo lá, imprensa e tal. Ele quer evitar um pouco falar antecipadamente do que vai acontecer. Mas, enfim, a gente está em cima. Me falaram que o Arboleda vai vir, e que estaria chegando nessa madrugada. Então é um voo ali que está sendo tratado a 7 chaves. Qual que é o voo do Arboleda e tal? Mas assim, me garantem que ele vem. E aí começa o processo de rescisão de contrato. Nos bastidores ali do São Paulo, a expectativa é de tentar amigavelmente e não ter que pagar nada mais para o Arboleda do contrato, né? Que até o fim, e a conta até o fim do contrato que ele tem com o São Paulo, seria 20 milhões de reais ali que o São Paulo, entre aspas, economizaria. Bom, isso. Aí eu tenho o empresário do Arboleda, que é importante a gente falar, do Pepe Chamorro, que quer uma compensação, quer ali tirar do São Paulo alguma compensação financeira em relação a esse fim de contrato, tem questões de comissões também, enfim. É uma situação que vai ser resolvida e tem que ser resolvida. O São Paulo espera resolver o quanto antes aí na chegada do Arboleda. Mas é um mistério o voo do Arboleda. Olha aí, essa é a real. Tá pra chegar, hein? Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala do São Paulo. Já peço desde já o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para você receber sempre que for possível essas atualizações do Tricolor Paulista. Então é isso. A gente encerra a nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!